Vamos dar sequência aqui, porque hoje é o dia 1º de agosto, Dia Mundial da Amamentação, uma data criada em 1992, aqui no Brasil. Durante todo o mês são intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. E para falar justamente sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Túlio Constantinair, médico pediatra e coordenador da Força Tarefa Nutrição Criança do Brasil. Eu quero pedir primeiro para o senhor desculpa se eu pronunciei o nome do senhor errado, desculpa, mas é um prazer tê-lo conosco aqui. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. O prazer é todo meu. Uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo com o jornal. Errei o sobrenome ou não? Evidentemente que sim, né? Constantiner, mas está tudo certo, amigo, tranquilo. Mas, doutor, a gente falando de um assunto extremamente sério, né? Porque a gente sabe que, embora possa parecer básico, né, uma mãe amamentar, muitas vezes há problema que ela não pode amamentar, evidentemente, mas muitas vezes também há as pessoas que não, simplesmente decidem não amamentar o filho. Hoje a gente sabe da praticidade, vai ali na farmácia, compra o leite, um suplemento. Queria que o senhor falasse aí como é que estamos hoje no Brasil em relação a essa consciência, que é algo que parece inato, mãe e filho, mas de qualquer forma nós sabemos que não é bem assim, né, doutor? Exatamente, a gente gostaria muito que isso fosse uma coisa muito mais natural, mas a gente tem tido um pouco de dificuldade de fazer com que essa prática seja efetiva em todas as crianças ou todos os binômios mãe e filhos no Brasil. Nós temos crescido com relação a isso. Eu acho que as taxas de amamentação elas têm melhorado nas últimas décadas, isso muito a custas, acho que desses movimentos como essa semana do aleitamento materno, mas a gente ainda está muito longe de atingir o ideal. Como você disse, né, a forma natural é muito mais relacionada à questão de que a gente tendo o alimento mais adequado para o bebê, a gente faz com que o bebê tenha mais saúde no futuro. Eu acho que isso é a mensagem principal que a gente traz com a questão do aleitamento materno. Sem dúvida, né, doutor? A gente sabe que nada substitui de fato. Existe um mínimo para que possa ser de amamentação. A gente sabe também hoje muita vaidade também. O Brasil, os Estados Unidos são países muito ligados aí a cirurgias plásticas. Então já há toda a preocupação de amamentar, depois fazer uma cirurgia. Queria que o senhor falasse um pouco também desse tema aí. Há uma série de tabus, né, uma série de crenças populares que estão relacionadas com a questão da amamentação. De fato, amamentar requer uma certa dedicação da mãe, né, requer uma certa doação, né, você doa tempo, você doa o seu próprio leite para o seu filho, e é uma questão que não é muito prática. Primeiro, principalmente aquelas mães de primeiro filho não estão muito preparadas para conseguir efetivar a amamentação e precisam de uma rede de apoio. E a gente tem culturalmente no Brasil algumas questões que atrapalham a amamentação, do tipo aquela informação de que o meu leite não é fraco, ou a criança chora muito, parece que ela não está sendo alimentada, então eu preciso dar teoricamente um leite mais forte. Isso acabam levando sucessivamente a situações que acabam levando ao desmame precoce. No nosso cenário brasileiro, eu acho que a gente tem conseguido conscientizar a população brasileira com relação à importância do leite materno, porque não há nada que o substitua, de fato, no mesmo nível. Mesmo que a gente esteja tecnologicamente melhorando muito as condições dos alimentos, né, a gente tem cada vez mais crescido em tecnologia, o que se tem hoje de melhor de substituto do leite materno não chega aos pés da qualidade ou do que fornece para a criança o leite materno. O leite materno ele é um resultado de séculos de evolução da nossa raça humana, né? O leite ele veio melhorando, se adequando espécie específico para os nossos bebês da melhor forma possível para que a nossa raça sobrevivesse ao longo da história. Eu acho que um dos motivos, inclusive, que nossa raça sobreviveu ao longo dos séculos foi o fato da melhoria da qualidade do leite humano que garante a saúde das crianças pequenas. Justamente, né, doutor? Desculpa, pois não. Não, pode complementar, por favor. Não, eu ia questionar essas questões que hoje, porque a gente passa por momentos diferentes na sociedade, né, e às vezes alguns padrões de normalidade, eles se transformam de gerações para gerações. O leite materno, ou a prática do leite materno, ele não tem só benefícios para o bebê, né, ele também tem benefícios para a mãe, né. Então, um dos exemplos importantes e que a ciência já sustentou, e não há dúvida com relação a isso, é que a mãe que amamenta, ela tem diminuição
diminuída a incidência de câncer de mama, que é uma das preocupações de saúde pública no Brasil e no mundo hoje, por exemplo. A mãe que amamenta, ela tem um período de recuperação pós-parto muito mais adequado, com diminuição do sangramento uterino, recuperação corporal mais adequada. A amamentação também permite o espaçamento das gestações, porque quando uma mãe ingere um bebê, né, fica lá 9 meses durante o pré-natal, ela oferece muito das suas condições de nutrientes para o bebê, e quando o bebê nasce, ela deve ter um período de recuperação para estar pronta para um novo filho. Né, e a amamentação proporciona um espaçamento de uma nova gestação. Então, é mais uma vantagem também para a mãe. Né? Então, a gente fala da amamentação que tem vantagens diversas para o bebê, desde nutricional, como combate a infecções, redução de doenças alérgicas, como asma, redução de morte, a prevenção da morte infantil nos primeiros anos de vida num bebê que amamenta, ela é muito grande. Um bebê que amamenta tem muito menos risco de ter problemas de saúde nos primeiros meses de vida, no primeiro ano, no segundo ano de vida. Então ele vai ter mais saúde, inclusive na sua construção de saúde ao longo da sua vida inteira. Né? Hoje a gente sabe que o que acontece nos primeiros anos de vida reflete lá no futuro, né? Hoje as doenças crônicas e não transmissíveis, que são uma parte importante com impacto na rede pública de saúde, ela é muito resultado do que se foi a alimentação nos primeiros anos de vida. Então a gente sabe hoje que a influência é muito grande a longo prazo. Então é uma prática que a gente tem que incentivar muito, e é muito importante que tenham movimentos como esse, que desde do final do século passado tem esse incentivo da amamentação, e é demais de importante que a gente informe a população da importância disso, que na hora que uma mãe tem alguma dúvida com relação, meu leite não está muito legal, sei lá, eu preciso comprar um substituto, e esse substituto parece tão bom, que ela tenha uma rede de apoio, não só dentro de casa, uma rede de apoio da estrutura de saúde que possa incentivá-la, motivá-la a manter a amamentação, porque não há nada comparado à qualidade do leite materno para as crianças. É claro, como você disse, Marcelo, algumas situações elas são inevitáveis e às vezes até é contraindicado que se amamente, mas na grande maioria das vezes é possível, e a gente poderia ter isso um pouco mais firme na nossa população, porque certamente reflete não só na criança, na mãe, na família, mas também na sociedade. E é tão importante, né, doutor, que inclusive quando não há possibilidade, que isso pode acontecer realmente, nós temos a existência de bancos de leites, né, pessoas que doam justamente para poder suprir essas eventuais mães que não têm condição, não têm, até queria que o senhor explicasse questões físicas mesmo, para conseguir fazer a amamentação, né? Exatamente. Isso acontece mais efetivamente no Brasil, porque a gente tem profissionais de saúde ao longo da história, entre nós brasileiros, que fomentaram muito a criação e desenvolvimento do banco de leite humano. E o que acontece mais, de fato, é que alguns centros hospitalares, algumas maternidades têm esta condição de banco de leite, então algumas mães que amamentam e têm uma produção aumentada de leite, elas doam esse leite ele é pasteurizado, ele é cuidado de uma forma definitiva para que eventualmente não passe alguma infecção, e a gente consegue alimentar muitas vezes as crianças que estão nas unidades de terapia intensiva neonatal. Então os nossos prematuros, crianças baixo peso, que muitas vezes as mães não conseguem amamentar porque estão saindo de uma situação de parto mais delicado, elas recebem o leite humano, recebem o leite de uma doadora via banco de leite de uma estrutura hospitalar. Existem ainda poucos bancos de leites que proporcionam leite humano para crianças saudáveis, que já estão em casa, não. Mas para crianças dentro de unidades hospitalares, que faz também toda a diferença para o crescimento de um prematuro, uma criança que nasceu antes da hora, isso já existe, e é graças a uma força muito grande ao longo da nossa história de fomentação da importância da amamentação no Brasil. Então fica o reforço e a lembrança nesse dia, né, doutor, dessa importância, dessa questão basilar que vai acompanhar essa criança, os benefícios para as mães também, fica toda essa mensagem, né? Fica assim. Eu gostaria de reforçar a questão de que amamentar é maravilhoso, ele é um ato de amor,
A gente deve tentar proporcionar isso cada vez mais na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo a gente deve entender que amamentar não é muito simples, então as mães, elas precisam de apoio, muitas vezes elas não estão adequadamente preparadas para isso, então uma rede de apoio dentro de casa, dentro da unidade de saúde mais próxima, ou dentro da própria sociedade, ou mesmo nós sofremos influências de ações como esta, que é da semana, o mês da amamentação, ou mesmo da importância que o jornal está trazendo aqui agora para as pessoas que estão vindo, para os seus telespectadores. É muito importante que a gente lembre de que é um ato mais coletivo do que individual. Apesar de que quem mais vai ganhar vantagem com isso é a própria criança e a mãe, amamentar ela tem um contexto muito maior do que só alimentar a criança com um melhor nutriente. Ela tem um contexto psicoemocional, ela tem um contexto social importante, ela deve ter sempre estimulado. Foi um prazer tê-lo conosco, o Dr. Túlio Constantiner, médico, falando desse dia importante, 1º de agosto, dia da amamentação, uma data que foi criada aqui em 1992 e o doutor aí expôs todos os seus benefícios aí, a questão afetiva também envolvendo, evidentemente, mãe e filho e também toda a questão envolvendo a saúde. Doutor, foi um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Sou eu que agradeço a participação, eu tenho muito estímulo pelo jornal, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Um abraço, Marcelo. Um grande abraço ao senhor e fica toda aí a recomendação e toda essa atenção nesse ato aí que é natural mesmo, mãe e filho, e que todas as implicações ao longo da saúde da mãe e, é claro, evidentemente, dos seus filhos.